Olá, pessoal, bom dia. Então, vamos dar início aqui à nossa divulgação dos resultados do ano de 2025 e do quarto trimestre de 2025. Antes de iniciarmos aqui, então, temos as orientações de praxe, né? Nós iniciaremos com a apresentação dos resultados do trimestre e do ano de 2025 e, no final, a gente vai disponibilizar um tempo para o Q&A, as perguntas e respostas. A reunião pública de resultados está no modelo de webinar, então os participantes têm o microfone e o vídeo fechados. As perguntas podem ser realizadas pelo Q&A, pelo chat, ou abrimos o microfone, se assim vocês desejarem. A reunião está sendo disponibilizada com tradução simultânea para inglês, então basta selecionar a opção Translation no Zoom, e também em Libras. O webinar será gravado e disponibilizado nos dois idiomas no nosso site de RE. Bom, antes de iniciar, é a minha primeira apresentação de resultados aqui como diretor-presidente da companhia. Então, eu queria agradecer a confiança dos acionistas, especialmente do nosso conselho de administração, por ter me escolhido, né, para conduzir a companhia a partir de agora. Tenho 30 anos de história construída aqui dentro e sinto bastante orgulho de estar podendo exercer essa posição e tenho certeza aí que será um futuro aí muito bacana para a companhia. Também, no final, vou apresentar aqui o André, né? O André é o nosso novo CFO. Eu creio que a maioria de vocês até já conhecem, mas no final, então, ele também se apresenta aqui, que está assumindo essa posição. Nós tivemos essa mudança da estrutura agora no início do ano. Os demais diretores permanecem os mesmos, né? O Lindomar com negócio e embalagem, o Henrique com negócio florestal e papel, e o Fabiano com os temas de estratégia, gestão e pessoas, completando assim a diretoria da companhia. Bom, partindo aqui para a nossa divulgação dos resultados, então, começando aqui com o highlight de 2025, fizemos uma receita líquida de 1,7 bi, um EBITDA ajustado de 531 milhões, um lucro líquido de 242 milhões e completamos o investimento da plataforma Gaia nos últimos anos, totalizando 1,064 milhões de reais. Isso aqui, lembrando, é da operação continuada e descontinuada, então a apresentação aqui ela tem essa característica, vocês vão perceber, onde está OC, a operação continuada, e OD é a operação descontinuada, então quando está OC mais OD é a operação continuada mais operação descontinuada, que é o resultado completo da companhia, porém, quando tem operação descontinuada, até pela própria regra da CVM, a gente divulga especialmente a operação continuada, de modo a comparar a operação que fica, né, em relação, inclusive, ao período anterior de 2024, como se a operação descontinuada também não existisse em 2024. A gente vai ver isso ao longo da apresentação. Bom, nós fechamos com um ROIC de 13,3% ao ano, um custo de dívida aqui já reduzido, o tax shield dos 34% de 8,9% ao ano, um free cash flow yield de 21,5% e seguimos aqui na nossa rota de desalavancagem, fechamos com dívida líquida e EBITDA ajustada de 1,99. Agora, olhando especificamente o quarto TRI, então no quarto TRI também aqui, operação continuada e descontinuada, operação integral, nós fechamos uma receita líquida de 415 milhões, 416 praticamente, um EBITDA ajustado de 128 milhões, aqui arredondando, um lucro líquido de 38 milhões, 37,997, e investimentos na plataforma Gaia no quarto TRI de 27,1 milhões de reais. E aqui, olhando então a receita líquida, o slide aqui está dividido, o lado esquerdo é a operação completa, o lado direito a operação continuada apenas. Os valores não são muito diferentes, porque a operação que a gente descontinuou também não era tão significativa, mas ele está apresentado com essa estrutura aí por conta das regras da CVM. Então, em termos de receita líquida, somando no quarto trimestre a operação continuada e descontinuada, a operação integral, nós tivemos uma queda de 1,9% em relação ao quarto TRI e de 4% em relação ao terceiro TRI. E na operação continuada, então, teve um incremento de 2% e uma queda de 4% em relação ao terceiro TRI. Acho que a comparação aqui é melhor fazer até com a operação continuada,
O terceiro TRI ele é mais forte que o quarto TRI, sazonalmente, né? O que explica essa queda aqui de faturamento em relação ao terceiro TRI. E em relação ao quarto TRI, houve um incremento aqui de 2%, então, na operação continuada. Quando a gente olha no EBITDA, o EBITDA ajustado do quarto trimestre, somando todas as operações, ele teve um incremento de 10,9 em relação ao quarto TRI do ano passado e uma queda de 11,9 em relação ao terceiro TRI. Na operação continuada, então nós tivemos um incremento de 8,7% e uma queda de 11,8% em relação ao terceiro TRI, a margem que nós fechamos o quarto TRI, então, foi 31%. É uma margem menor do que o terceiro TRI, também pela questão sazonal, levemente acima do quarto TRI do ano passado, né, mas aí em linha, nos 30%, que é uma margem operacional super saudável. O lucro líquido, olhando de novo aqui a operação completa, nós tivemos uma queda de 79% no quarto TRI de 25 em relação ao quarto TRI de 24, basicamente porque lá no quarto TRI 24 nós tivemos um crédito de imposto de 168 milhões de reais, que não ocorreu aqui no quarto TRI 25. E nós tivemos aqui o 16 milhões de ativos biológicos no quarto TRI de 24 versus 4 milhões e 600 no quarto TRI de 25. É, Olhando aqui o resultado recorrente, né, são de 1.221 mil reais lá no quarto TRI 24 e agora nós entregamos 33 milhões. Então, uma evolução muito grande, né? Inclusive, comparado ao terceiro TRI, nós fizemos 38 milhões de resultado recorrente e 33 agora no quarto TRI. Olhando aqui na operação, o lucro líquido da operação recorrente, né, que eu acho que é mais limpo aqui, mais fácil de entender, nós temos esse mesmo efeito dos créditos tributários, de 168 milhões, lá no quarto TRI de 24, que não teve no quarto TRI 25. E nós tivemos o ativo biológico, então aqui 16 milhões de positivo lá no quarto TRI 24 e 4 milhões positivo no quarto TRI 25. E o resultado recorrente, então ele foi 4 milhões e 880 lá no quarto TRI 24 e agora ele foi 34 milhões e 387. E comparado aos 39 milhões e 837, ele foi um pouco menor por conta da sazonalidade do trimestre, mas muito melhor em relação ao quarto TRI do 24. Então, acho que esse é um ponto positivo aqui, que o resultado recorrente das operações, advindo das operações, ele segue bastante robusto. Em termos de segmento, né, agora olhando o segmento específico, embalagens sustentáveis, que é o nosso a maior fatia do faturamento, esse segmento representou em 25, 61% das nossas receitas, então, que as embalagens sustentáveis, né, o papelão do lado. Olhando o TRI ano contra ano, aí em papel, isso aqui são dados de mercado, né? Em papel caiu 0,5%, então foi um ano em que houve uma redução no volume total de embalagens expedidas no Brasil, né? Contrastando com 2023, aqui no caso é trimestre só, né? Mas ele caiu 0,5%, no quarto TRI contra o quarto TRI 25, e caiu 4,5% em relação ao terceiro TRI 25. Na Irani aqui a gente foi um pouquinho melhor, a gente teve uma evolução, aqui foi em metros quadrados, desculpa, aqui em toneladas, aqui em metros quadrados. Então, em metros quadrados, a gente praticamente ficou igual, 0,2, por conta das diferenças de gramatura, e caiu 4% em relação ao terceiro TRI, um pouco melhor até do que é em papel. Aqui sim, nós temos agora os dados da Irani. Então, nós caímos mais do que o mercado no quarto TRI. Na verdade, o quarto TRI caiu meio, nós caímos 6% em volume, em relação ano contra ano, e em relação ao terceiro TRI, aqui nós caímos 1,4 em toneladas, e em papel caiu 4,5. Então, você vê que no quarto TRI a gente foi melhor até do que o próprio mercado. E aqui os mesmos dados em metros quadrados, onde nós caímos 5% ano contra ano, e 0,3 TRI contra TRI. Os preços médios desse segmento, então, teve um incremento, aqui são dados da Irani, daí, nossos, né? Nós incrementamos 7% em relação ao quarto TRI de 24, e o preço caiu 1% em relação ao terceiro TRI de 25, muito em função de mix de produto. Em metros quadrados, teve um incremento de 6%, ano contra ano, e uma queda de 2,4%
em relação ao terceiro TRI 25. É, Agora a gente muda de segmento, a gente vai olhar o segmento de papel para embalagens sustentáveis, onde nós produzimos papéis para embalagens de papel ondulado e papéis flexíveis também, que a gente vende no mercado para fazer sacos, sacolas. Então, aqui olhando a venda total do trimestre, nós tivemos um incremento de 4% no quarto TRI 25 em relação ao quarto TRI 24. Aqui são vendas em toneladas, tá? E uma queda de 8,1 em relação ao terceiro TRI de 25. É, a barrinha de baixo aqui, esses números menores, são embalagens para papel ondulado, que nós vendemos pouco, sobra pouco papel, porque a maioria a gente converte. E os números de cima aqui, os números maiores aqui, são de embalagem, papel para embalagens flexíveis. O preço, olhando o preço aqui das flexíveis, então, nessa parte maior aqui do volume, ficou praticamente estável ano contra ano e cresceu 3,6% em relação do quarto TRI para o terceiro TRI. E os preços das embalagens rígidas ele cresceu 6,7% e caiu 1,9% em relação ao terceiro TRI de 25. Esse preço aqui das rígidas é em relação a esses volumes menores aqui que nós vendemos. O preço da Paras, que é um item importante, né, da nossa base de custos, então os dados da Angut, que é onde a gente pega a sensibilidade do mercado, ele teve no quarto TRI de 25 um aumento de 1% em relação ao quarto TRI de 24 e uma queda de 14% em relação ao terceiro TRI 25. A Paras ela deu uma subida ao longo de 25, depois ela caiu, né, no final do ano, então por isso que tem essa corcunda aqui no terceiro TRI. O mesmo aconteceu conosco, então o nosso preço aqui está 0,5% acima lá do quarto TRI 24 e 13% abaixo do terceiro TRI 25. Aqui a gente agora olha com a visão anual, né? Nós estávamos vendo com a visão trimestral, agora olhando como fechou o ano. Da mesma forma, nós temos aqui do lado esquerdo a operação completa e aqui do lado direito a operação continuada apenas. Então, olhando toda a operação, nós crescemos o faturamento em líquido em 6,1%, em 25 contra 24. Olhando só a operação continuada, que é o mais comparável, crescemos 8,4%. Então, apesar dos desafios do ano, foi um ano em que a gente conseguiu evoluir a nossa receita líquida mais do que a inflação do período. O EBITDA ajustado, então, da operação completa, ele fechou em 531 milhões, 11,4% acima dos 475 que fizemos em 24. E da operação continuada, né, que eu acho que é o melhor aqui para a gente entender a dinâmica dos negócios, o EBITDA fechou em 539 milhões, 11,4% sobre os 484 do ano anterior. E aí nós temos aqui da operação continuada uma margem do ano de 32%, uma margem de EBITDA, de novo, né, ressaltando super robusta e super saudável. Ainda mais se tratando que a maior parte do nosso negócio é reciclagem, né? Então, geralmente a margem EBITDA é tão maior quanto o maior uso de fibra virgem. No nosso caso, nós temos esse EBITDA robusto, mesmo tendo a maior parte da nossa matéria-prima, a matéria-prima reciclada. Olhando o lucro líquido, aqui da operação integral, então o lucro líquido oficial, vamos dizer assim, da companhia, com todas as operações, ele foi de 242 milhões em 25 contra 304 milhões de 24. De novo, aqui nós temos o efeito dos 168 milhões de crédito tributário, que nós não tivemos em 25, mas em 25 tivemos 18 milhões de também um crédito tributário que a gente contabilizou ao longo do ano. Então, se for olhar crédito tributário com crédito tributário, a gente teve 150 milhões a menos aqui em 2025. Os ativos biológicos, que é essa parte verdinha aqui, ela teve essa evolução grande porque nós compramos ativos durante o ano e que tivemos que fazer a, a contabilização dele pelo valor justo e isso elevou aqui a variação do valor justo dos ativos biológicos durante o ano, por isso essa diferença. E olhando o resultado recorrente, aqui da operação completa, foi 76 milhões em 24 e passou para 126 milhões em 25. Né? E, de novo, olhando aqui o lucro líquido das operações continuadas, né, que é o que fica aqui na empresa. Então, nós tivemos um lucro líquido de 253 milhões,
contra 315 do ano anterior. Os créditos tributários de 168,18. O número do ativo biológico não mudou, é o mesmo que nós tínhamos no outro gráfico. E o resultado das operações propriamente dito, né, da recorrente, proveniente dos negócios. Então, nós tivemos 88 milhões em 2024 e fizemos 138 milhões em 2025, um incremento de 57% nesse resultado. De novo, aqui olhando o segmento de embalagens sustentáveis de papelão do lado. Então, aqui nós temos o volume de vendas da Empapel e o volume de vendas da Irani, né? Aqui a gente tem, então, o ano de 25, ele teve uma queda de 0,5% em relação a toda a expedição de embalagem de papelão do lado no Brasil, segundo a Empapel. Ou seja, aqui que ele contrastou contra o ano de 23, que nós tivemos uma alta superior a 5%, e agora em 25 deu uma arrefecida, então acomodou um pouco o crescimento. Nós tivemos uma queda de 2,5%, um pouco maior do que o mercado como um todo, porque a gente vem com uma estratégia de margin over volume, que todos já conhecem, onde nós defendemos margem, né? Então, na nossa leitura, a margem ela tem muito mais impacto no resultado que o volume. Então, obviamente, essas coisas ela tem limites, mas a gente tem sempre prestigiado margens, e mesmo quando e às vezes a gente acaba tendo que abrir mão de algum volume para prestigiar a margem, o resultado líquido, né, o retorno e o retorno dos investidores. Por isso que a gente acabou, em 2025, tendo uma queda de volume um pouco maior do que da Empapel. Em metros quadrados, aqui teve o mesmo efeito, subiu 0,1, e no nosso caso, a gente caiu 2,6. Os preços médios aqui não tem dados de mercado, então a gente compara ano contra ano, né? Preço médio de 24 com preço médio de 25, houve um incremento aqui de 10,9 em 2025 em relação a 24, e tanto em metros quadrados quanto em toneladas. Aqui já no segmento papel, então as vendas totais em toneladas, nós tivemos um incremento de 2,6%, foram 127 mil toneladas contra 124 de 2024. 99 mil toneladas de fibra flexível e 102 mil de fibra flexível em 25. E em termos de papel para embalagem de papel ondulado, foi 25 mil em 24 e 24 mil em 25, ou seja, basicamente em linha. Os preços médios das embalagens flexíveis teve um incremento de 3,1 ao longo de 25, comparando o ano inteiro, né, médio anual. Nas embalagens rígidas, 17,5, aqui até influenciado pelo preço da Paras, que ele, ao longo de 25, ele subiu no primeiro semestre, então acabou que capturou parte disso aqui nos preços dos papéis para embalagens rígidas. A nossa alavancagem, então, indo aqui agora para encerrar os negócios, né, vamos falar um pouquinho da parte financeira. Nós encerramos o ano com uma alavancagem de 1,99. Estamos na rota de desalavancagem, o que era previsto já nos nossos business case do investimento. Nós elevaríamos a alavancagem durante a execução dos investimentos e ela cairia após a conclusão, na medida em que nós capturamos os retornos. Então, aqui a gente já começou a ver essa desalavancagem ao longo de 25 e nós fechamos agora o ano com 1,99. Fechamos o ano com 839,8 milhões em caixa, uma dívida bruta de 1 bi 897 e uma dívida líquida de 1 bi 057. Nossa dívida está praticamente toda em moeda local, apenas 1% em dólar, que faz hedge com a nossa exportação, com os nossos ACCs, com a nossa carteira de clientes de exportação. Temos 12% da dívida no curto prazo e 88% no longo prazo, né? Então, uma coisa que a gente cuida muito é o perfil do endividamento, né? Os investimentos que a gente faz, ele tem um tempo de maturação, então o perfil do financiamento dos investimentos é muito importante para nós, por isso que vocês veem a gente contratando dívidas um pouco mais longas, né? Porque ele tem conexão com o payback dos investimentos. O custo médio, que eu não mencionei, o custo médio da dívida fechou, então, em 13,5%, né, equivalente a CDI menos 7. Né? Então, esse caixa que nós carregamos, ele tem carrego favorável, né, porque a dívida toda, ela custa menos do que a gente tem o nosso recurso aplicado. O nosso ROIC, fechamos o ano, então, com o ROIC de 13,3,
um incremento de 2,5 pontos percentuais em relação a 24, né? Então, aqui, na mesma linha da desalavancagem, que o ROIC começa também a aparecer em função dos investimentos que a gente fez. É, e nós aqui divulgamos o custo da dívida, fechou em 8,9. Esse custo da dívida aqui ele já é líquido do imposto de renda e da contribuição social. Até é bom deixar claro que a gente divulga dessa forma, a gente não divulga o WOC aqui, né, que é o correto de se comparar o ROIC com o WOC. Nós não divulgamos o WOC porque nós entendemos que cada investidor tem um custo de capital, né? Então, a gente permite que cada investidor calcule o WOC que ele teria para investir aqui na companhia e compare com o nosso ROIC. Nós temos um WOC aqui, que é atribuído pelo controlador, que a gente faz essa conta e essa conta ela mostra que a gente está rodando com o ROIC acima do WOC, mesmo nesse período de juro alto, né? Ou seja, a gente está passando por um momento de economia bastante apertada, né? Com essa elevação dos juros aí na casa dos 15%, e mesmo assim a gente consegue entregar um ROIC acima do WOC. Então, acho que esse é um ponto super positivo, né? Porque é um desafio muito grande no Brasil você ter empresas conduzir uma empresa que tenha um retorno sobre o capital acima do custo desse dinheiro. Aqui os dividendos, então no quarto TRI, nós vamos estar distribuindo 10 milhões de reais, o equivalente, a gente distribuiu, na verdade, 10 milhões de reais, o equivalente a 0,04478, opa, 78 por ação. E no ano de 25 nós distribuímos 169 milhões de reais, ou 0,73 centavos por ação, o equivalente a 10,8% de dividend yield. Então, um dividend yield bastante interessante, né? Dado aí, comparado aí com a taxa de juros que a gente vive hoje no Brasil. Eu queria aproveitar esse slide até para comentar para quem carregou a ação da Irani desde o IPO, né, nós fizemos o IPO o re-IPO a 4,50. E nós já distribuímos de dividendos desde julho de 2000 até agora, o equivalente a R$ 3,16 por ação. Então, para quem comprou a ação a 4,50 no re-IPO e carregou a ação, já retornou, já recebeu R$ 3,16 só em dividendos, o que dá um custo nominal da ação de 1,34. E hoje a ação está acima de R$ 9, né? 9,50. Então, só para comparar, dá uma visibilidade do retorno capital para quem investiu no IPO e carregou a ação até agora. Claro que tem que botar o efeito dos juros nesse tempo todo, né? São 5 anos, mas, dada a dimensão dos números, dá para perceber que houve agregação de valor para quem comprou a ação da companhia e carregou até agora. Aqui os nossos investimentos, basicamente todos concluídos, né? O Gaia 5, a gente soltou aí o fato relevante que ele já foi liberado e a gente fez uma operação de crédito para financiar, são 125 milhões de investimento para geração de energia renovável, hídrica. E também nós temos o Gaia 11, que já também soltou um comunicado, onde a gente informou que a máquina está parada, inclusive, neste momento, para essa reforma aqui. Depois o Henrique pode comentar um pouco mais, que é um investimento que vai fazer um upgrade na máquina 5, e ele está também sendo executado. Nós divulgamos um fato relevante hoje de manhã, em que o Conselho aprovou uma captação de recurso do BNDES de 82,5 milhões de reais, justamente para financiar esse Gaia 11, né? Então, lá no fato relevante tem as condições de taxa e prazos que a gente está buscando recursos para financiar esse investimento aqui do Gaia 11. Bom, alguns destaques, né? Somos a única empresa do segmento de embalagens, papel e celulose no Brasil que está simultaneamente no ISE e no ICO2 da B3, né? São dois índices de meio ambiente e que a gente se orgulha muito de fazer parte, né? O índice de sustentabilidade empresarial e o índice de carbono eficiente. Então, a Irani é a única empresa que está nos dois índices simultaneamente. Nós também atingimos com antecedência, pelo segundo ano consecutivo, a nossa meta para 2030 de aumentar o balanço positivo de carbono em 20% em relação ao que nós tínhamos, e isso a gente já cumpriu, então, pelo segundo ano consecutivo. Também fomos reconhecidos pelo quinto ano consecutivo com o troféu Transparência da ANEFAC, conhecido como Oscar da Contabilidade, pela qualidade das nossas demonstrações financeiras.
Eu acho que isso mostra a nossa essência, a nossa a forma como a gente age todos os dias e a transparência que a gente tem com o mercado, é a mesma transparência que a gente tem com todos os stakeholders, né? E esse ano ficamos mais felizes ainda porque dentre as 10 melhores empresas da categoria, faturamento até 5 bilhões, nós fomos escolhida a empresa destaque com a melhor demonstração financeira entre as 10 campeãs. E também concluímos aqui a emissão de 120 milhões de reais de debêntures verdes, que é o recurso para financiar aquele projeto do GAE-5, que é a repotenciação da PCH São Luís. Bom, aqui está o nosso time de RI completo, né? Acho que vocês conhecem praticamente todos aqui. O que houve foi a mudança do André, que assumiu como CFO, e do Emanuel, que era da área financeira, e agora ele é o coordenador de relações com investidores, reportando para o Marcos, que está acumulando a gerência de finanças e a gerência de relações com investidores. Então, esse é o nosso time completo. Você já tem o contato aí. Qualquer coisa, manda um e-mail para o time do RI e eles vão responder. Bom, aqui a gente encerra e podemos partir para o nosso Q&A aqui e bater um papo com vocês. Eu vou parar de compartilhar aqui. Bom, antes do Q&A, eu queria só apresentar, então, formalmente a todos o André, né, que está aqui. Queria até que ele falasse. O André é o nosso novo CFO, ele está há 5 anos na companhia. Ele é engenheiro formado no ITA, tem pós-graduação em finanças pelo INSPER e tem feito outros cursos também. E tocou a área da RI da companhia nos últimos anos aqui, então conhece muito da empresa. Mas eu queria deixar o André aqui se apresentar. André? Muito obrigado, Divan. É um prazer estar falando com todos vocês aqui pela primeira vez, desde que assumi essa nova responsabilidade. Acho que a maioria de vocês já me conhecem, né, do período desde 2020 aqui na companhia e também à frente da área de relações com investidores. Então, eu só tenho a agradecer a todos pela confiança, o Divan, o Conselho de Administração, e seguimos aqui com a nossa visão de longo prazo aqui na companhia de construção de valor para todos os acionistas. Eu vou conduzir aqui agora as dúvidas de todos aqui do Q&A. Gostaria de começar pelos três que estão com a mão levantada e conceder a fala para eles, depois fazer a leitura das perguntas que vieram por escrito aqui no webinar, na sessão de Q&A. Então, começando pelas pessoas com as mãos levantadas aqui, na ordem em que foram levantando. Primeiro temos aqui o Edgar do Itaú. Edgar, um grande abraço, bom dia para você. E passo a palavra, pode nos endereçar a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Bom dia, Odivan, André. Parabéns aí pelas novas atribuições e também pelos resultados bastante sólidos, mesmo num trimestre sazonalmente mais fraco, né? É, eu queria focar, assim, para mim, as duas perguntas nos grandes destaques, na minha visão, desse trimestre, né? Primeiro, a geração de caixa, né? Vocês reportaram, tanto nesse TRI quanto em 2025, um free cash flow yield bastante forte, e mesmo se a gente tira ali os dividendos, as recompras e os investimentos com Gaia, vocês gerando caixa aí positivo, levando a companhia para uma trajetória de desalavancagem, né? Olhando para frente, eu queria entender um pouquinho com vocês, assim, como é que vocês vão pesar eventuais dividendos extraordinários, eventuais recompras, trajetória de desalavancagem da companhia, né? A gente deve ter aí um resultado talvez crescente em 2026 versus o que foi em 25. A gente já viu uma desaceleração das recompras aí no quarto trimestre e plataforma Gaia, claro que a gente tem ainda o Gaia 5 para ser desembolsado, mas tudo indicaria ainda numa trajetória de desalavancagem, né? Em outras palavras, eu queria entender assim, qual que é o nível de alavancagem que vocês gostariam de alcançar, dado que vocês já estão aí dentro da política, do target aí da política de vocês, assim, para preparar a companhia para o NEOS, e assim, se deveria ter alguma expectativa de desalavancagem ainda maior para preparar a companhia para esse momento de investimentos mais forte à frente, ou a gente pode ver uma aceleração de retorno ao acionista, seja via recompra ou até dividendos extraordinários,
acionários além da política, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria tocar. E o segundo ponto, assim, mesmo num trimestre sazonalmente pior, em caixa de papelão, obviamente tive uma continuidade aí da estratégia de value over volume, talvez até nesse tri pontualmente a companhia até ganhando um pouquinho de market share versus o que foi ao longo do ano, mas chamou muito atenção a dinâmica de preço em papéis flexíveis, né? Um volume um pouquinho pior tri a tri, mas o preço melhorando significativamente. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, o que está aqui por trás da estratégia comercial nesse segmento específico aqui de papel flexível. É isso, pessoal. Obrigado. Tá. Muito bem. Eu acho que a primeira pergunta, André, você responde, depois o Henrique, e aí eu complemento no final, se é necessário. Perfeito. Perfeito. É, sobre a trajetória de desalavancagem e dividendos, assim, nós temos uma política muito clara com relação à questão dos dividendos, e que a gente não pretende mexer na política, tá? Então, nós já temos o pagamento de dividendos com bastante recorrência trimestralmente, conforme a divulgação de resultados, e uma vez por ano, conforme a gente é, termine o ano com alavancagem abaixo de 2,5, é deliberado na Assembleia, conforme a política, a distribuição de dividendos adicionais. Então, e perfaz ao todo 50% de payout. Essa é uma política que a gente entende que permite à companhia remunerar bem, adequadamente os acionistas, ao mesmo tempo que também permite o reinvestimento de capital na companhia, visando o crescimento, visando a construção da visão de longo prazo que temos aqui. Então, dito isso, não está no nosso escopo aqui alguma distribuição de dividendos fora da política, tá? Sobre o programa de recompra, é algo que a gente sempre avalia. Então, estamos com o programa aberto, é, é, e a gente sempre avalia, de tempos em tempos aqui, de forma colegiada, aqui na diretoria, a questão da velocidade de execução do programa e tudo mais, sempre tendo em vista qual é a necessidade de planejamento que a gente vai ter de caixa para o ano e para a visão da companhia. É, então, isso é algo que nós já soltamos fato relevante lá atrás, né, em que a gente mostra qual que é a visão de longo prazo de 10 anos que você tem para a companhia de crescimento. Nós falamos já em fato relevante que queremos dobrar de market share e tudo mais, então isso vai se reverter para que seja concretizado, né, em necessidade de caixa para CAPEX. Então, tudo isso está sendo avaliado aqui na companhia, então a gente sempre estuda e toma essa decisão da melhor forma possível de alocação de capital, tá, para a companhia. Então, sempre mantemos aí os acionistas informados em qualquer novidade e tudo mais. Então, essa é a visão e panorama que eu posso passar, e a gente tem também aqui estudos de nível de endividamento que a gente considera ótimo, porque o endividamento baixo demais, ele também não é o ideal, né? Quando você faz todas aquelas contas lá do seu WACC mínimo, é saudável que dentro de algum grau de uso de capital da companhia usar através de dívidas. Então, a gente entende, temos a política ali de alvo em 2,5, então gostamos de navegar um pouco abaixo de 2,5, né? Mas temos como alvo o 2,5 e essa visão, ela em grandes linhas permanece na companhia, tá? Né? Só adicionando, né? Primeiro, a gente tem um payout de 50% do lucro, Edgar, que ele já é um payout razoável, né, para uma small cap. Né? Ou seja, a gente tem um mercado muito grande, a gente tem a pretensão de crescer, então, e ele é um payout que está lá numa política de dividendos muito bem estabelecida e que a gente vem executando ela nos últimos anos. Isso tem gerado muito valor na perspectiva do investidor. O pessoal gosta de saber, ter a previsibilidade da distribuição desses dividendos. Então, distribuir mais de 50% de payout, acho que não faz sentido para uma small cap que tem um potencial de crescer bastante grande. E sobre a alavancagem que o André comentou, eu também só queria de reforçar que
a gente tem essa política desse 2,5 de dívida líquida EBITDA, e a gente está passando agora pelo momento de estresse, né? Então a gente está vendo o que está acontecendo no mercado e a gente está testando a nossa política. Então a gente fala sempre isso aqui internamente. Cara, com juros de 15% ao ano, nós estamos entregando desalavancagem, né? Isso é a prova de que a nossa política está bem setada, ela está bem construída, porque ela foi feita para aguentar esses momentos de juros altos. Porque nós estamos no Brasil, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Então, seria maravilhoso a gente poder alavancar mais que isso. Só que o ambiente de negócio, a gente sabe como é que funciona aqui. Então, neste momento, a nossa política de gestão financeira está sendo testada com juros a 15% ao ano, e a gente tem um rating de crédito super bom, tem um custo de dívida abaixo do CDI médio, e então a despesa financeira não compromete o nosso fluxo de caixa livre e nos permite, mesmo nesse momento mais crítico, ainda entregar desalavancagem. E isso é a geração de valor para os acionistas no final do dia. Então, acho que o momento é bem oportuno de ressaltar a robustez aí dessa nossa política de gestão financeira. Henrique, a parte de preços dos flexíveis. Bom dia, Edgar, tudo bom? Vou tentar ser bem breve aí, explicar de uma forma fácil de entender. Historicamente, na embalagem flexível, a gente sempre repassa a inflação para a maior parte dos nichos que a gente atua. E isso a gente fez no ano de 25 também. Porém, teve um outro fator que nos ajudou em 25 mesmo, com a questão do dólar no último trimestre, né? Foi o retorno das exportações para a Argentina de forma regular. Então, a gente foi modulando o mercado nos trimestres, né, exportando para mercados menos distantes, exportando mais para a Argentina, que tem um preço mais alto, o que colaborou no final do ano, mesmo com a queda do dólar, né, juntando com os aumentos que a gente fez no mercado interno, para a maioria dos segmentos que a gente atua, deu esses 3% acima de variação no preço de embalagem flexível. Né? Se ficou claro, Edgar? Tem algum ponto para... Super, super claro, pessoal. Obrigado. O próximo entra. Muito bem. Próximo agora é o Rodrigo do BTG. É, pode falar, Rodrigo. Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Odivan, André, parabéns pela nova função. Lindomar, Henrique, Fabiano. Obrigado pela oportunidade da pergunta. Duas perguntas aqui do meu lado, pessoal. Queria começar falando um pouco sobre o preço de Apara. A gente viu o custo de Apara CIF caindo aproximadamente 13% no TRI. E a gente sabe o quanto isso é significativo para as métricas, tanto de rentabilidade quanto de ROIC da companhia. No quarto TRI a gente viu o preço de Apara CIF aí em R$ 1.058 por tonelada, praticamente em linha, né? Levemente acima dos R$ 1.000 por tonelada, que a gente entende ser uma boa média histórica do preço de Apara. Então, queria perguntar para vocês, como vocês estão vendo esse preço de Apara na ponta? Vocês costumam ver esse nível atual como sustentável ao longo do ano? Vocês estão sentindo alguma pressão de aumento no preço de Apara pelos vendedores? Como a gente pode pensar nesse custo que é tão relevante para a companhia ao longo do tempo em 2026? Já a segunda Perfeito. pergunta, pessoal, queria perguntar um pouco mais sobre o ROIC, né? Com o preço de Apara caindo, a conclusão dos principais projetos da plataforma Gaia, a boa alocação de capital da companhia e a estratégia Value over Volumes, a gente viu o ROIC em trajetória crescente, né? A gente viu pouco abaixo de 11% em 24, agora nesse TRI se entregou mais de 13%. Acho que pode ser uma boa oportunidade da companhia comunicar ao mercado o quão importante é essa métrica de ROIC para vocês, o quão relevante é em termos tanto de alocação de capital quanto em metas internas da companhia. E em segundo, tanto nesse tema de ROIC, como a gente pode pensar essa trajetória ao longo de 26? A gente consegue pensar a companhia chegando em níveis mais elevados, dada a trajetória atual? Muito obrigado, pessoal. Bem, obrigado, Rodrigo. Eu começo aqui, daí depois você me complementa aí, pessoal. Bom, sobre a Paras, tá? A Paras, primeiro que a gente não tem assim, nós estamos no mercado, ou seja, não tem
certeza de nada, né? Acho que o 2026 é um ano de incerteza além da média, eu diria, por tudo o que tem acontecido, seja no mercado externo, seja no mercado local, enfim, tem um nível de incerteza além da média. Agora, as aparas, elas, se tiver que dar tipo, uma percepção, a gente acha que ela tende a ficar estável ou até reduzir o preço mais do que subir o preço, né? O que a gente tem é uma disponibilidade maior de fibra, fibra virgem entrando no sistema, né? Você vê concorrentes nossos que estão desativando plantas de reciclado, e isso deixa mais disponibilidade a paras. É, Nós mesmos, agora, estamos nesse momento com a nossa máquina 5, que consome bastante aparas, parada para a reforma do Gaia 11, né? Então, a gente deixou de comprar umas 15 mil toneladas no mercado agora em janeiro, que também deixa sobrando aparas. Então, assim, se tivesse que ir para algum lado a paras, eu acho que ela teria mais chance de ela ir para baixo do que para cima. Mas ela também tem níveis de sustentação, né? Ou seja, acho que o setor amadureceu muito, até com as consolidações que teve nos últimos anos, em que uma paras muito baixa, ela acaba no final do dia desincentivando a cadeia. E isso volta depois com um custo mais alto, pela escassez da paras. Então, acho que o setor está mais consciente de que é preciso manter a cadeia atrativa para quem está lá na ponta coletando a paras, né? Nas etapas anteriores do processo. Então, eu diria assim, não, então não tem uma visão muito clara, né, porque tudo pode mudar, mas se tivesse que dar um sentimento, a gente acha que ela deve ficar, talvez a posição mais segura que a gente vê uma estabilidade nela ao longo de 2026, tá? Talvez com um leve viés de baixo, mas que a gente também não acha provável por conta dessa visão do setor aí de não desestimular a cadeia, tá? Sobre ROIC, assim, primeiro é o seguinte, o ROIC é a principal meta nossa aqui, econômica, né? Acho que a gente esteve falando isso desde o IPO, né? A gente tem que entregar ROIC acima do WACC e ponto. Por isso que às vezes vocês veem a gente perdendo um pouco de volume aqui, alguma outra métrica ali a gente não entrega o que gostaria, mas se for ver por trás de tudo isso, está a defesa do ROIC. Então ela é a métrica, a gente está aqui, a gente tem essa clareza absoluta de retornar o capital dos acionistas de uma forma adequada, né? E sabendo que estamos no Brasil e que a nossa alternativa do dinheiro ela é também muito atrativa, que é o juro alto, né? Então, a gente tem uma missão aqui que ela é um pouco mais difícil do que empresas que estão em outros países. É, então assim, agora, quanto à previsão dele para frente, a gente não tem esse guidance, a gente não divulga isso, né? Mas assim, a gente veio numa rota de que nós perdemos ROIC porque investimos, aumentou o nosso capital investido e agora começa a entrar o retorno desses investimentos. Então, o ROIC ele vai subir tanto quanto for a nossa capacidade de capturar o retorno dos investimentos que nós fizemos. Para isso, depende do monte de zagueiro. Tem um ambiente de negócio, tem o mercado, tem dólar, tem ambiente político, tem uma série de coisas que influenciam o mercado de embalagens. Tem uma alavanca super positiva que nós estamos vinculados ao setor de alimentos. A maior parte das nossas linhas de receita tem alguma correlação com alimentos, e alimentos é um segmento bastante resiliente, né? As pessoas precisam comer todo dia, precisa da embalagem todo dia. Os nossos clientes, a agroindústria, o setor alimentício precisa da caixa para despachar a sua produção. Então, é um setor super resiliente. Então, dito isso, a gente não entrega guidance, mas a gente está no momento de que nós temos o desafio de capturar o retorno dos investimentos que a gente já fez na plataforma Gaia. Você, Rodrigo, está claro para ti? Tá claro, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem. Indo agora para o Stefan do Citi. Bom dia, Stefan, tudo bem? Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Odivan, André, parabéns, sucesso aí nas novas posições. Pessoal, queria explorar um pouquinho a parte da dinâmica de papelão do lado, né, do mercado. A gente viu um concorrente de vocês, eu sei que é meio que incipiente aí no ano, mas o concorrente de vocês é um pouco mais animado, né, nesse início de 26. Imagino que ainda é muito incertezas, mas se pudesse compartilhar um pouco o que vocês estão vendo na parte de demanda aí para o ano.
E se possivelmente a gente pode shiftar um pouco essa estratégia do value over volume, né, que defendeu bem aí os preços ao longo do ano passado, para reganhar talvez um pouquinho mais de market share nesse ano. É, e a segunda pergunta, tentando explorar a parte de custo, é Exaparas, né, que o Edilvan já comentou. Como é que a gente pode ver um pouco a evolução dessa linha da Exaparas? Tá aí um pouco mais de lado, talvez com volumes maiores, diluindo um pouco mais de custo fixo e toda o ganho aí que vem sendo feito desde o Gaia. Se vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor, seria legal. Obrigado. O Stefan, obrigado aí pela tua pergunta. Eu só para essa segunda, a última parte aqui que não ficou clara para mim, é sobre a paras e custos ali. Tentar pegar a evolução do custo ex-aparelhos, né? Assim, se a Ah, gente, tá, talvez com entendi. volume maior, tem um pouquinho mais de redução de custo fixo, tem outras Uhum. linhas aí impactando. Como é que vocês estão Uhum. vendo aí essas outras linhas de custo sem ser aparas? Perfeito. Bom, vou deixar o Lindomar comentar a parte de embalagem, então, de papel. Olá, Stefan, tudo bem? Vocês estão me escutando bem, né? Sim. Stefan, não é só os nossos concorrentes que estão animados, não. A gente também está bastante animado aí com o início do ano, né? Eu acho que a própria Empapel mostra isso, né? O setor cresceu aí 2,3% em relação a janeiro de 25, então vem realmente uma pegada bastante interessante, né? Por mais que é um cenário aí, talvez de algumas incertezas, é um ano aí que nós temos eleição, temos Copa do Mundo, então essas coisas realmente movimenta e gera um certo consumo, principalmente no segmento de alimentícios, né? Quando a gente fala um pouquinho ali das nossas perdas, a gente, como o Divan colocou muito bem, a gente fez um trabalho muito consistente em termos de manutenção de rentabilidade em detrimento de algum volume. Importante ressaltar que esses volumes que a gente acabou perdendo são volumes ali com baixa rentabilidade, que a gente achou por bem naquele momento realmente tirar da carteira, mas é importante ressaltar que a gente vem fazendo um trabalho aí sem destruir valor, mas muito consistente aí em 2026 para recompor os volumes perdidos, inclusive aí preenchendo as nossas capacidades ociosas, mas eu insisto nisso, preservando os nossos resultados. A gente tem atuado em novos segmentos que a gente não estava atuando. Nós fizemos alguns ajustes técnicos nos nossos processos. Um dos segmentos que a gente pode, inclusive, compartilhar com vocês é o segmento de frutas. É um segmento que tem crescido com bastante consistência e que a gente já começa a fornecer aí a partir desse mês agora de fevereiro. É um segmento que certamente vai nos render bons frutos, que é um segmento que tem uma demanda muito importante e um grau de rentabilidade adequada naquilo que a gente está buscando. Então, a gente está com expectativa bastante positiva aí em recompor os nossos volumes, preenchendo as nossas capacidades, mas sem destruir valor e sem fazer bobagem, né? Perfeito. E sobre a Não sei paras, se a eu outra respondi pergunta, aí, Stefano. acho que Sim, faltou só obrigado, a parte Gilmar. É, faltou só a parte dos custos, né? Exaparas, né? O custo de exaparas, Stefan, assim, eu acho que tem a inflação, não tem nada de estrutural, tá? Que muda, né? É, a gente tem a inflação ordinária do período, que a gente sempre tenta combater, fazer programas para ganhar produtividade, eficiência internamente, tentar conter esse avanço dos custos do crescimento orgânico deles, né? Não tem nada de estrutural diferente do que a gente já vem vendo hoje, né? Acho que tem isso que você mencionou, que é uma alavancagem operacional, ainda algum tipo de um pouquinho de capacidade ociosa que a gente tem nas embalagens, que aí dilui o custo por tonelada, né? Mas também não é muito, tá? A gente está com nossas embalagens já praticamente todas as duas lotadas, né? Então os ganhos que tem são marginais e vai ser feito com bastante critério, aí, como o Lindomar mencionou, sem afetar a nossa estratégia de value over volume. Então, não tem, assim, grandes novidades em relação às outras linhas de custo, tá? É, eu acho que é isso, não sei se o Henrique, lindo que é, o Fabiano, aí, tem algum comentário sobre esse ponto? Então, é isso. O que mais temos? Muito Obrigado, bem. pessoal. Temos agora. Ah, sim. Desculpa, Obrigado, Stefan. perdão. Stefan, pode falar. Não, tá claro. Obrigado, pessoal. Boa. Indo agora, temos algumas dúvidas aqui que foram enviadas aqui por escrito, aqui na sessão de Q&A.
Eu vou ler, embora algumas eu acho que já tenham sido até respondidas aqui, tá? Mas eu vou ler todas para passar aqui. O Guilherme Nips, da XP, um abraço, Guilherme. Mandou aqui, bom dia, tudo certo? Parabéns, Odivan, André e Manuel, pelas novas funções, muito sucesso. Tenho duas perguntas. Primeiro, volumes. Se puderem comentar como esperam o mix de vendas entre rígido e flexível e também o que esperam para o papelão ondulado para 2026. Além disso, se puderem comentar como estão vendo o ambiente de demanda para cada um dos produtos para 2026. E a segunda pergunta dele, uma pergunta de custos. Se puderem comentar sobre a performance de custo, principalmente o que esperam para o preço de aparas, se ainda tem espaço para eventuais quedas e também os benefícios da plataforma Gaia esperados para o ano 2026. Parte aqui da segunda pergunta já foi respondida, mas eu acho que vamos passar primeiro, que o Divan, se quiser encaminhar aí para o Não, pessoal. eu acho que o Henrique pode comentar essa parte do mix de venda de flexível e rígida, né? Que eu acho que essa a gente não cobriu. Os demais pontos, me parece que a gente já cobriu todos, André. Só dá um double check aí. Ô, Guilherme, tudo bom? Na verdade, é o seguinte, as nossas máquinas de papel, elas estão com a capacidade completamente cheias, tanto de produção quanto de vendas, né? E o mix vai ser muito parecido com o do ano passado, tá? Ele é muito parecido, o que muda um pouquinho, mas a precisão muito pequena pelo ganho de produtividade que você tem no papel. Todo ano você tem um ganho de produtividade nas máquinas, né? Mas proporcionalmente ele tende a ser muito parecido ao ano que foi aí que a gente apresentou em 25. Henrique, só esclarecendo aqui, eu não sei se você respondeu em termos de produção, porque na pergunta ele perguntou de vendas, tá? Não, Você também. de venda, tudo que a gente, Perfeito. praticamente tudo que a gente produz, a gente vende, né? Então, Perfeito. a gente não tem nenhum problema de venda, né? O mercado continua bom, estável, muito parecido como terminou ano passado, né? Então, a tendência é ser muito parecido o mix de vendas com o que foi em 25, proporcionalmente Perfeito. embalagem flexível e embalagem rígida. Perfeito. Muito bem. Então vamos aqui para a próxima dúvida do Não ficou nenhum Ângelo. ponto, não ficou nenhum ponto aí do Guilherme aí Olha, eu descoberto? acho que não só o que ele falou aqui, talvez de custos, os principais benefícios esperados para o ano de 2026, mas eu acho que é a continuação do que a gente já vem fazendo aqui, né? É. Para Em 2026. relação à embalagem, foi coberta aí com a resposta anterior, né, Guilherme? Perfeito. É, então, indo aqui para a dúvida do Ângelo Lambassi. Boa tarde, parabéns pelos resultados de 2025. Como vocês estão equacionando o início de 2026 para papelão do lado, visto que vieram de 2025 com queda de volume maior do que em papel? Eu acho que da mesma forma também aí, pessoal, eu acabei comentando ali rapidamente, né, sobre as questões de demanda, inclusive como é que a gente está equacionando justamente por essas mudanças que a gente está fazendo, entrando aí em novos segmentos. É importante ressaltar aqui que a gente está posicionado em segmentos que realmente tem tido uma demanda muito forte, os segmentos de proteína animal, né, principalmente aí aves e suínos, né, e também o setor alimentício no mercado interno, que também tem impulsionado, então, essa estratégia, de fato, para a gente reposicionar, insisto nisso, né, sem destruir valor, mas preenchendo as nossas capacidades que a gente ainda tem nas nossas plantas atuais. É. Acho que só nessa linha, e reforçando, a gente não se incomoda muito com ter performado um pouco pior do que o mercado como um todo. Porque no fundo a gente está defendendo o valor, né? Então, geração de valor. E aí, às vezes, tem que ter alguma conta ali que tem que abrir mão, porque as margens são muito baixas, pode acontecer isso. Mas também tem a nossa responsabilidade de aqui com inovação, com serviço e tal, ir lá buscar esse volume de novo, com as margens corretas e adequadas para manter essa estratégia de value over volume. Então, para nós não nos assusta ter perdido um pouquinho de participação ali em relação ao que o mercado performou. Tá? Muito bem. Muito bem, indo para a próxima dúvida aqui do Carlos Pádua. Boa tarde. Faz algum sentido para a companhia investir mais no aumento da produção de celulose para depender menos da variação do preço de aparas, fazendo o custo de produção ser mais estável? Essa é uma pergunta muito boa. Tá? Assim, a resposta direta é não.
Tá? Por quê? Porque, de novo, a gente olha retorno sobre o capital investido. Né? Então, a gente entende que sim, é preciso você ter fibra virgem para determinados segmentos. Nós fazemos fibra virgem, fizemos celulose e usamos essa celulose da maneira nobre que ela merece, que é colocando em embalagens para alimentos, né, o saquinho da padaria, né, para produtos em que você precisa de uma embalagem de fibra virgem. E essas embalagens têm margens muito altas, têm margens boas, eu diria assim, compatível com o investimento que você tem que fazer em comprar terra, plantar floresta, esperar a floresta ficar 14 anos lá crescendo para ela ficar pronta para corte. Depois você, imagina num país de juro alto como o Brasil, esperar 14 anos para colher uma floresta. Aí depois você tem que fazer uma planta para produzir a celulose, que são investimentos enormes, para daí você ter a fibra. Então, no nosso entendimento, a Paras, você tem um CAPEX muito menor, você compra a Paras no mercado, ela tem essa volatilidade que você mencionou, mas você tem formas de amenizar isso, e ela tem uma correlação com o próprio preço da embalagem, ou seja, ela tem um hedge natural, porque quando a Paras sobe, em tese também sobe o preço da embalagem, e o retorno do capital investido, como o CAPEX é muito menor, ele faz mais sentido para colocar esse tipo de papel numa embalagem rígida. Então, a caixa de papel ondulado, ela aceita receber papel reciclado, seja no papel miolo, seja nas capas, né, na maioria dos segmentos. Então, não faz sentido colocar fibra virgem, que é tão mais cara e tão mais nobre, numa embalagem secundária, que é uma caixa de papel ondulado, e que você pode fazer com papel reciclado. Então, a nossa visão, e é uma visão que a gente viu na Europa, viu em várias outras regiões do mundo, além de estar na cadeia circular, da economia circular, né, você reciclar e reaproveitar aquela fibra. Então, a gente tem sim uma ideia de ampliar a celulose, mas não para colocar essa fibra em caixas de papel ondulado, porque hoje a gente coloca fibra reciclada nas nossas caixas de papel ondulado e que tem a mesma característica de uma caixa feita com fibra virgem, ou seja, do ponto de vista do cliente, ele recebe uma caixa de RNI com fibra reciclada na sua maior composição, compatível com outras caixas de mercado feitas com fibra virgem. Tá? Então, a nossa caixa coloca mais fibra reciclada, né? A maior parte da fibra é reciclada. Então, assim, por isso que não faz sentido, tá? Essa visão de investir celulose para fazer papel para caixa para plano lado e para eliminar a volatilidade da paras. É melhor você lidar com a volatilidade da Paras do que fazer todo um CAPEX gigantesco para ter esse papel de fibra virgem. Muito bem. É, agora temos duas perguntas aqui do Saulo. A primeira, Saulo Santana. É, a companhia acredita que a partir de quando veremos todos os ganhos dos investimentos na plataforma Gaia aparecer nos resultados? Eu posso comentar que depois o Henrique e o Linomar também complementam, mas assim, eu diria, eu acho que nos próximos, no curto prazo, em termos de tempo, né, de anos, assim, sei lá, 2, 3 anos, tá? Eu deveria ser antes, né? Só que o que a gente tem visto é que condições de mercado, não tanto para embalagem, que embalagem ela já está praticamente no ponto da captura, mas os investimentos que a gente fez no papel, está um pouco mais difícil de a gente capturar os ganhos. Então, isso tende a levar um tempo um pouco maior, tá? Se o Henrique quer complementar aqui. É isso mesmo, Diego. Praticamente parte dos investimentos, a maior parte já está vindo retorno, só tem uma das linhas ali que depende um pouco mais de mercado, que vai vir com um pouco mais de tempo, mas virá nos próximos anos. Perfeito. E a segunda dúvida do Saulo, essa tributação de dividendos vai mudar alguma coisa na política de distribuição de dividendos da companhia? Aqui eu já vou adiantar e responder que não, tá? Vamos manter a nossa política. Bem, bom, próxima pergunta do Alexandre Assaf. Parabéns para o Divan e André. Excelente escolha do conselho. Qual o limite e a estratégia a ser adotada para equilibrar a perda de market share versus preservação de margem e ROIC? Obviamente, tem limite. Vamos, primeiro, tudo bem, Alexandre? Obrigado aí pelos cumprimentos. Obviamente, tem um limite, né? A gente sabe. Mas a sensibilidade das margens ela é muito maior em termos de margens e preços do que de volume.
Então, qualquer 1% que você perde em margem, para recuperar esse 1% em volume, tem que ser um esforço muito maior. Então, faz todo sentido defender margem, tá? Obviamente vai depender do ambiente competitivo, como ele está, porque se tiver uma guerra de preço e todo mundo destruindo valor, a gente vai ter que se defender de alguma medida. Mas aí entra o nosso outro exército aqui, né? Que é a turma da inovação, a turma do P&D, a turma do atendimento ao cliente, né? O nosso NPS, né? Então, assim, a gente não é só o produto em si, mas a Ederin tem uma oferta diferenciada no mercado, né? Nós temos um NPS elevado, que é o que faz o conjunto da oferta. Então, é, existe risco se houver uma guerra de preços disseminada no setor, mas eu acho que se tem alguém que vai perder com essa guerra, esse alguém não é a Irani, porque a gente está super bem posicionado em relação à nossa oferta para os nossos clientes, seja em qualidade de produto, seja em qualidade do serviço, né? Seja na qualidade do nosso P&D e a nossa capacidade de desenvolver projetos e produtos competitivos em benefício dos nossos clientes. Muito Não sei bem. se tem o Henrique ou o Lindomar quer complementar alguma coisa, Lindomar? Perfeito, Dilma, o teu posicionamento. Acho que é importante ressaltar essa questão do market share que a gente tem discutido bastante. É uma coisa extremamente pontual e localizada mais no Sudeste, lembrando que a nossa região do Sul, né, a nossa unidade do Sul, ela vem trabalhando praticamente com a sua capacidade tomada, então reforça essa questão da nossa estratégia, né, de preservação de resultado, reafirma aí, Edivão, o teu posicionamento, a gente tem uma oferta realmente diferenciada e reconhecida pelos nossos clientes, então a gente costuma dizer, o André, monetiza o nosso NPS da melhor forma possível, né, reconhecendo todo esse nosso esforço que a gente faz, e a gente tem tido muito resultado igual a isso. Então, a questão de market share é uma questão que rapidamente ela vai ser equacionada aí nos próximos meses. Muito bom. Muito obrigado, Alexandre, aí, pelas palavras e um abraço. Indo agora para o Shin, tudo bem, Shin? Grande abraço para você também. É, acho que tanto o Shin quanto o Bruno, um grande abraço para você também, Bruno. Mandaram dúvidas aqui muito semelhantes, são as duas últimas dúvidas que a gente tem, tá? Eu já vou ler as duas porque acho que a resposta vai ser a mesma. É, primeiro do Shin, parabéns a todo o time da Irani pelos resultados do trimestre. Podem dar uma atualizada sobre o projeto Nels? E agora a dúvida do Bruno, Bruno Oliveira. Temos alguma novidade sobre a plataforma Nels? Avançaram em alguma discussão acerca do projeto? Quais os gatilhos para pensarmos de maneiras mais concretas sobre o assunto? É. Se eu respondo aqui, bom, eu acho que a gente sim está trabalhando no Nels, tá? Trabalhando dentro de casa, fazendo engenharia, fazendo cálculo de retorno, simulações, cenários. A gente tem feito muita coisa, estamos trabalhando com o Nels. É, obviamente, a gente tem que olhar a nossa alavancagem para poder encaixar os investimentos dentro da nossa capacidade de investimento, né? E também a gente tem que olhar, nós temos um investimento que é a reforma da máquina 7, que é o site de Minas Gerais, que a gente quer fazer, que no fundo ele ainda é Gaia, porque ela é uma reformulação do site existente, né? No nosso conceito, Gaia é a otimização dos sites que a gente já existe, e NEOS são ampliações de capacidades via Greenfield. Então, a gente ainda tem esse investimento aqui da máquina 7 Minas Gerais que a gente quer fazer, que está mais adiantado e está em fase de estudo e, eventualmente, a gente apresenta ao conselho aí nos próximos trimestres. E aí, do NEOS mesmo, que é a capacidade nova de embalagem, capacidade nova de papel, a gente está fazendo uma série de engenharias, e como é um CAPEX maior, porque daí é um greenfield, então a gente tem que encontrar o momento certo, tanto de econômico do Brasil, de juros, de mercado, quanto de retorno, de taxa, TIR, desses projetos que nós estamos fazendo as engenharias. Então, eles vão acontecer, né, conforme já foi divulgado, o time é que a gente está pilotando para que a gente faça de uma maneira ordenada, em que cada investimento que a gente execute, ele ajude a gerar caixa para viabilizar os próximos. Não, então, isso tem uma organização da lógica temporal desses investimentos para serem feitos, né? Então, nesse ponto que a gente está, a gente mais ou menos já tem uma convicção de que tem que concluir o Gaia, que é com a máquina 7, essa reforma da máquina 7, mas que depende ainda da aprovação do Conselho, e na sequência, aí sim entra
as ampliações de nova máquina de papel, nova planta de embalagem, conforme a gente já divulgou aí ao mercado. Algum Muito bem, complemento aí, pessoal? André? Não? Fabiano? perfeito. Acho que só entrou mais uma última dúvida aqui, tá? Também do Shin. Diante das perspectivas dos eventos como Copa do Mundo e eleição, como enxergam a demanda para embalagens? Assim, a Empapel divulgou uma previsão de crescimento de 0,7 em relação a 2025, tá? No crescimento moderado. Assim, e não é só isso, né? Tem eleição também. Então, ano eleitoral, esse ano, geralmente são anos bons para embalagem, porque tem maior consumo, enfim. Então, mas, como tem muita incerteza no mercado, acho que está todo mundo um pouco com receio. Na Empapel, a previsão é um crescimento de 0,7 em 2026 em relação a 2025. É, a gente até está acreditando nesse dado, né, um dado criterioso feito pela associação, com o auxílio da FGV, mas a gente desconfia que pode ser um pouco melhor, tá? Até porque a base de 25 ela deu essa arrefecida em relação a 24. Então, eu acho que essa é a leitura, Chim. Muito bem. Terminamos todas as dúvidas. Então tá, pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, pelas perguntas. A gente segue à disposição, time da RI, é só mandar um e-mail, enfim, e nos vemos. Obrigado a todos e nos vemos então no próximo webinar dos resultados do primeiro TRI de 26. Um abração a todos. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Valeu.